Olá, Nutriamigo, Nutriamiga, tudo bem? Nossa live semanal, vamos falar do que você precisa saber para poder solicitar exames laboratoriais e que muitas vezes a gente se pega com dúvida na prática clínica. Se você está vendo esse replay, deixa aqui também sua dúvida, seu comentário e com certeza você vai ver que até o final desse vídeo você vai ter vários insights para colocar na prática já essa semana. Então bora lá, vamos falar um pouco da solicitação de exames laboratoriais. A gente normalmente já recebe os exames de um médico, de outro profissional, a gente já tem ali aquele resultado totalmente nas nossas mãos. Mas quando é que a coisa pega? A coisa pega quando a gente tem que prescrever a primeira vez, a segunda vez, ou um exame totalmente diferente que você nunca prescreveu e pediu. Aí sim, já começam as dúvidas. Então, sejam muito bem-vindos cada um. Oi, Joyce. Oi, Kátia. Os Nutriamigos das nossas mentorias Nutri Expert. Oi, Adriana. Então, a proposta dessa nossa live de hoje é falar para vocês como que a gente pode tirar as dúvidas, as inseguranças, os medos, as incertezas, os receios de errar da solicitação do exame laboratorial na prática clínica. A gente sabe que os exames são muitos para vários tipos de doença e que sim, a gente pode solicitar, né? E essa solicitação, muitas vezes, ela vem com essas dúvidas, essas dificuldades. Então, nessa live de hoje, né, eu fiz um post pré-live que fala exatamente os tópicos, o que a gente vai abordar nisso, nessa live de hoje. Então, pessoal, pensa assim comigo, né? Quando você vai atender e o paciente não traz aqueles exames, faz muito tempo que ele não fez um exame, ou chega para você e diz: doutor, eu quero fazer um check-up, quero ver como está a minha saúde, quero ver como é que está a parte da minha nutrição. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso pedir? O que é que eu posso e o que é que eu não posso? O que é que o conselho permite, o que é que o conselho não permite? O que é que eu estou apto, o que é que eu não estou apto, né, enquanto nutricionista, de fazer essa prescrição, fazer essa solicitação. Então, essas são dúvidas realmente, assim, muito comuns e práticas que a gente vê no nosso dia a dia. Então, tá ótimo aqui o som, então vamos seguir. Tá ótimo, que bom. Então, ok. Vamos lá. Primeiro ponto. Por que eu devo pedir exames? Por que eu devo solicitar? Por que eu devo prescrever exames? Pensa assim, o paciente está ali na tua frente, vê esse cenário aqui comigo. O paciente está ali na sua frente, ele está com excesso de peso, ele veio para emagrecer e só isso, teoricamente só para isso. E ele diz que não tem nenhum exame recente, muitas vezes não tem nem plano, tá ali pagando para você no particular, na maioria das vezes acontece isso, que a maioria dos nutricionistas atendem sem ser pelo convênio. Ele está ali na sua frente e você fica pensando, o que é que eu vou pedir para ele, né? Claro, a gente tem duas formas aí de pensar. Primeiro, para que você precisa pedir aquele exame? Qual é o objetivo do teu paciente? Então, esse para que é para gerenciamento de peso. Então, junto do gerenciamento de peso, eu quero ver a glicemia, o colesterol, a insulina. Então, dentro do seu nicho, daquele objetivo do teu paciente, o que que você pode pedir para ele? Né? Ele está falando de cansaço, você pensou em algum hormônio da tireoide? Ele está dizendo que teve um histórico há 5 anos de colesterol alto ou de uma alteração de glicemia, então você vai repetir esse exame. Então, a solicitação do exame, ela normalmente está associada a 2 pontos. Ou o objetivo do paciente, né, que ele vem já com uma demanda, ou que você percebeu que é importante para ele, porque ele te contou uma história na anamnese. E nesse contar histórias dentro da anamnese do teu paciente, você identificou alguma necessidade específica. Então, esse para quem solicitar, né, e o que solicitar está muito associado ao objetivo do paciente que te trouxe ali, o que trouxe ele ali na tua consulta, né? E aí, para facilitar, eu gosto de trabalhar com blocos. O bloco da cardio, o bloco da endócrino, o bloco da renal, o bloco da hepato, ou seja, quais exames por bloco eu peço, né? Então, ureia, creatinina, sódio de potássio, para um paciente
que tem problema renal ou que eu estou desconfiada. Então eu trabalho em bloco. Isso vai ser ponto de uma outra live. Então se você está chegando agora no meu perfil, se você está chegando agora nessa sequência de lives semanais, então eu prometi para vocês, dezembro e janeiro a gente vai falar aqui só sobre exames laboratoriais e tem uma live que eu já separei falando exatamente disso. O que perdi por grupo, por nicho, por órgão, né? Então quando eu quero avaliar a função renal, quando eu quero avaliar a função hepática, o que é que eu posso pedir? O que é que eu devo avaliar? Como é que eu devo interpretar esse tipo de coisa? Então, não perde, porque a gente tem essa sequência e sempre quando a gente acaba a live, eu posto, no final dessa live aqui, eu posto um post que fala um pouco sobre os insights dessa live. E eu quero também conhecer o seu insight. Qual é a sua sacada nessa live de hoje? Então aproveita aí, você tá chegando agora, papel e caneta na mão. Vamos fazer as anotações. A gente só falou agora desse primeiro ponto, estamos iniciando. E aí você também, no final, já vai poder deixar o seu insight lá nesse post, tá? Então, dentro da solicitação, a gente vai lá pensar para quem que a gente vai solicitar. Para aquele seu paciente que tem uma necessidade específica, que tem um objetivo específico, ou está num determinado nicho seu de atuação e você quer avaliar. Então, esse paciente, você deve pedir exames laboratoriais para ele, né? Então, essa primeira reflexão, olha só como ela tem a ver com a segunda. O porquê, né? Por que eu devo solicitar? Aí vem a nossa sacada lá de 1991. Por que eu digo nossa? Porque tem a ver com a nossa categoria, com os nutricionistas. Não sei se você sabe, né, em 1991 o Collor lá definiu aquela lei do nutricionista. E tem as coisas que são privativas, e lá nessa lei de 91 está dizendo que o nutricionista pode prescrever exames. Então a gente está coberto por isso, né? Desse poder o prescrever o exame. E esse poder prescrever o exame está associado a quê? Ao que você vai diagnosticar e acompanhar. Se você vai utilizar um exame de glicemia para fins de acompanhamento, você pode. Se for para fins de diagnóstico, não, porque o diagnóstico é médico. Então, o que é diagnóstico médico é médico, doença é diagnóstico médico, né? Agora, se você vai ver a função, se você vai fazer um acompanhamento de uma doença que já está ali, que já foi diagnosticada por um médico, aí você pode tranquilamente. Então, vamos dar um exemplozinho aqui na prática, né, que acontece bastante. Então, quando eu solicito, por exemplo, para paciente com diabetes, eu gosto de verificar a hemoglobina glicada. A maioria deles vem só com glicemia de jejum, né, dos médicos. Então, eu gosto de pedir hemoglobina glicada. Só que eu também gosto de calcular o HOMA-IR, que é um indicador de resistência insulínica. E só se calcula isso com insulina de jejum. Então, eu não vou pedir somente a hemoglobina glicada, eu vou pedir a hemoglobina glicada e a glicemia de jejum. E a insulina de jejum, esses três, para o controle glicêmico. Aí você vai dizer, Márcia, pode, porque eu não estou dando diagnóstico de diabetes. Eu estou acompanhando um paciente pré-diabético ou diabético, e para acompanhá-lo bem e saber do risco dele cardiovascular, da resistência insulínica dele, se está piorando, se está melhorando, eu preciso desses três exames: glicemia de jejum, insulina de jejum e mais hemoglobina glicada dos últimos 3 meses. Então, veja, quando eu tenho clareza, quando eu conheço, quando eu entendo, quando eu compreendo a real necessidade desse grupo de pacientes, eu começo ali a solicitar aquilo que de fato é importante para o meu caso. Me contem se vocês já tinham pensado assim ou se já fizeram algo parecido. Só pediram aquele exame que tinha a ver com o teu paciente, associado ao que você pode. E o que é que você pode? Acompanhamento e diagnósticos nutricionais. Diagnósticos nutricionais, vitaminas, minerais, você pode tudo, porque é diagnóstico nutricional. Agora, a parte que é muito médica é para fins de acompanhamento. Então, tem essa pequena diferença. Eu não vou dizer para o paciente que ele tem diabetes. Eu vou dizer que ele tem o quê? Nós falamos a semana passada. Quem estava aqui na live da semana passada, que não vai ficar gravada, não ficou e não vai ficar essa também, né? Por isso que você tem que estar toda semana aqui, ó, quarta-feira, 20 horas. O que é que eu falei? 2 palavrinhas mágicas lá no final da live. Quando eu peço ao paciente que vem alteração, eu vou falar que ele tem um indicativo de diabetes. E se ele já vem com uma glicemia muito alterada e já me fala que é diabético, aí eu vou dizer que ele é compatível.
com diabetes descompensado. Então são palavrinhas, eu chamo de palavrinhas mágicas, porque na verdade elas acabam me ajudando a falar, a conversar com o meu paciente nessa interpretação, nessa solicitação também, né? Então aqui, ó, compatível e indicativo, isso mesmo, Joyce. Então essas duas palavrinhas a gente falou, né? O indicativo para quando eu não quero me comprometer com o diagnóstico médico e não devo me comprometer, e o compatível quando ele já tem um diagnóstico e eu apenas estou ali acompanhando, dizendo, verificando se está sendo efetivo a minha conduta ou não por meio dos exames. Então é um acompanhamento. Então a gente responde aqui, né, esse segundo pontozinho que eu prometi para você, lá, né, lá nas redes sociais, que eu ia falar, né, quando os pacientes precisam e também quando que eu devo solicitar. Devo solicitar para fins de acompanhamento, para fins de diagnósticos nutricionais. E se não for diagnóstico, não fale que o paciente tem. Se for diagnóstico clínico médico, você fala que é um indicativo e que ele deve procurar, né, um profissional médico para dar o diagnóstico, claro, né? Isso aí é importante, ok? Que mais? Que mais? Você pode pedir todos os exames? Poder até pode, mas você tem que ter um bom senso de pedir aquele exame que tem a ver com nutrição, que tem a ver com diagnóstico nutricional. Então imagina só, não vou pedir uma densitometria óssea. Claro, não é um exame bioquímico, mas é um exame que eu faço, é um exame de imagem. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu não sei interpretar, né? Posso até olhar uma ultrassom de abdômen e verificar que o paciente tem esteatose por causa do laudo. Mas ali eu tô lendo um laudo. Então a gente só pede aquilo que a gente está apto a pedir e também a interpretar, né? Então se você não sabe ali interpretar, o ideal é que você nesse primeiro momento também não peça, tá? Isso é bem importante, porque o que a gente acaba vendo? Ah, vou pedir aquela bateria, aí vem a bateria de exames, fica relativamente caro e nem sempre tá fazendo aí boas escolhas, porque realmente não sabe interpretar. Então, tomar cuidado com esse ponto da interpretação, que a gente vai dar continuidade toda quarta aqui, né? Hoje é só a solicitação, mas é uma solicitação que vai dentro da dificuldade do dia a dia de vocês, né? Quem tem dificuldade de solicitar, conta aqui pra mim, coloca no comentário. Quem já teve, por exemplo, uma solicitação que retornou do convênio, retornou do laboratório, o paciente foi em jejum, chegou lá, não conseguiu fazer, né? Isso acontece, isso é real, porque às vezes a gente falha em algumas orientações. E que orientações são essas? São orientações que você poderia pedir para o paciente ligar antes. Então, acontece muito com o convênio, né? O médico, o paciente vem, o paciente é de convênio, e você solicitou ali 20 exames laboratoriais para ele, né? Não foi no impresso específico do convênio, foi no seu receituário. Aí o que é que vai acontecer? Esse paciente, ele vai para o laboratório em jejum, achando que vai ser aceito, porque é um exame de rotina, um hemograma, uma glicemia, um colesterol, um triglicerídeo. Chega lá, o que acontece? Olha só, esse papel aqui da solicitação foi feito pelo nutricionista não conveniado, e de nutricionista a gente não aceita. Isso acontece, não deveria, porque a nossa lei também permite que a gente solicite, mas isso acontece por quê? Porque os convênios não são obrigados, né, a fazer realmente o exame solicitado por nutricionista e por nenhum outro profissional a não ser o médico. Ele não é obrigado, ele pode, mas ele não deve. Nós podemos prescrever, mas o laboratório não deve necessariamente, não é obrigatório a ele fazer, porque isso tem um custo e ele acaba não identificando o profissional, o nutricionista, como um prescritor de exames, embora exista uma lei. Então isso é uma guerrinha antiga, mas tem solução. Qual é a solução, Márcia? Né? É você indicar um laboratório particular que use uma tabela que a gente chama, anota essa, tabela AMB, a tabela da Associação Médica Brasileira. Que tabela é essa? É uma tabela padrão, a tabela de um valor pequeno, vai estar lá um hemograma, R$10, uma glicemia, R$10, uma vitamina D, R$30, um hormônios da tireoide, R$30. Então, são valores ali
10, 15, 20, 30, né? Com raras exceções dos exames de rotina, com menos de R$ 200, o paciente faz. Usando essa tabela AMB, que normalmente é a tabela que as clínicas populares, as clínicas de bairro, né? Costumam fazer. Então, é bem comum a clínica do popular ter um custo no particular muito melhor do que você fazer num laboratório, de repente, top da sua cidade, né? Aqui a gente tem na cidade de Maceió, aqui tô no Nordeste, né? Então aqui a gente tem vários laboratórios de referência, como o SEB, enfim, outros nacionais também e outros locais. Só que se você vai para um bairro mais distante e tem a clínica tem um posto de coleta, e nesse posto de coleta existe aquele mesmo laboratório top, tá ali dentro, mas tá ali dentro com um valor pequeno para a clínica. Então a clínica repassa também para o cliente final, que é o seu paciente, um valor também muito pequeno para que ele possa pagar. Então é interessante, tá? Então faça, né? Faça uma parceria, ligue, pergunte valores para poder indicar na sua região, no seu bairro, ali naquele raio ali de 10 quilômetros, 15 quilômetros no máximo, para ficar pertinho da casa do seu paciente e pertinho do seu consultório, do seu espaço. Mesmo que você atenda online, você consegue fazer isso perguntando. Então eu sempre falo, conheça algum laboratório que você saiba que o valor dele é um valor acessível, porque a maioria dos nossos pacientes, quando a gente solicita exames, eles vão fazer por conta própria, no particular. E aí que seja pelo menos um particular mais em conta do que ir para uma rede famosa, grande e cara, né? Que no final é de qualidade sim, mas você poderia ter o mesmo resultado do exame num laboratório um pouco mais em conta para o seu paciente, tá? Então isso é muito, muito bom e é importante para que você não passe aperto. Esse aperto de ir em jejum e chegar lá, você não explicou que não era conveniado, ele chega lá, acha que o convênio vai aceitar e volta dali um mês na sua consulta dizendo, doutora, olha só, meu paciente, olha, meu laboratório, ó, meu convênio não autorizou. O que é que eu faço? Você está esperando ele no retorno, 30 dias depois, já com o resultado do exame, ele chega lá com uma conversa, se chegar. Por quê? Você quebrou todo o encanto, porque você acabou não explicando para o paciente, né? Então, por desconhecer mesmo, não é culpa sua. Muitas vezes a gente não sabe, e eu tô te passando exatamente isso. Por isso que a gente tá aqui, né? Mostrando o que costuma acontecer na prática clínica. O que acontece na prática clínica é exatamente isso. Chega lá o paciente que não foi informado, que deveria procurar um laboratório particular, mas no convênio, e o convênio não autoriza, porque você não está conveniado ou não está usando a guia do convênio. Tem alternativa? Tem alternativa. Eu já dei uma, que é ir para um laboratório particular popular, com a tabela MB. E a outra alternativa é o quê? A outra alternativa é fazer parceria. Parceria com quem, Márcia? Parceria com médicos. Então, por exemplo, dá um exemplo que é meu. Na clínica onde eu atendo, eu tenho mais cerca ali de 30 médicos ao longo de uma semana. E na tarde que eu atendo, sempre tem 2 ou 3 consultórios que tem médicos ali do lado. Então, se eu tenho uma necessidade específica, eu bato na porta do médico colega, falo que eu tô com uma necessidade e pergunto se ele pode carimbar ali o meu exame, né? Pro convênio daquele paciente, porque eles atendem no convênio. Eu não atendo no convênio, atendo no particular. Então, se for o convênio, o paciente tiver um convênio, ele pode ali passar, prescrever e tudo bem. Então, você pode ter um parceiro médico que possa fazer isso por você. E também o próprio paciente, se ele tiver um bom relacionamento, eu tô passando amanhã no médico, eu tô passando a semana que vem no médico. Aí você pode pedir terceira alternativa. Pede para o seu médico transcrever, fala que é importante para a Nutri. Aí você, na justificativa, olha a sacada, anotem essa sacada. Na justificativa ali, quando você pede o exame, né, hemoglobina glicada, glicemia pau, no final você bota a justificativa. Faz como se fosse uma cartinha para esse médico transcritor, né, que vai transcrever tudo que você está pedindo, né? Doutor Ciclano, doutor Flávio. Eu gostaria que o senhor solicitasse isso em virtude desse acompanhamento XY desse meu paciente. Então, esse acompanhamento do diabetes, da hipertensão, do que você quiser, do peso, você precisa daqueles exames para fins de acompanhamento. Então, você põe a justificativa e pede para o paciente levar e pedir para o médico. Agora, isso só funciona, tá? Se o paciente já tiver uma consulta médica próxima.
Se ele disser, eu vou marcar para o médico para transcrever, não funciona. Porque aí ele vai dar o dia da consulta, da sua próxima consulta, 30 dias depois ele volta sem o exame. Era melhor ele ter pago no particular baratinho, certo? Então é interessante que você pergunte se ele conhece alguém, se ele tem algum familiar médico, se ele tem um vizinho médico, se ele trabalha com algum médico, né? E você pode pedir para ele transcrever ali, tá? Então, se ele vai em alguma consulta médica. Então, o paciente é uma alternativa. Você, na hora, buscar um network seu é outra alternativa. E a terceira alternativa, que no caso foi a primeira que eu falei aqui, que é de encaminhar logo para o particular num preço mais acessível. Use a tabela AMB, tá? Então, como solicitar na prática, gente, passa muito por você entender a dinâmica. E eu tô te dizendo a dinâmica de solicitar exame, ela passa na hora da execução. Você solicitou para o paciente realmente fazer, você tem que dar essas 3 dicas para ele, ó. Conhece alguém? Eu tô arrumando aqui alguém, um médico, ou então vai na clínica popular. Essas são as melhores possibilidades para que o paciente não gaste tanto dinheiro para trazer aquele 10, 15, 20 exames que você solicitou ali para um check-up inicial para passar com você, tá? Isso é importante, porque aí você orienta, não passa aperto com o teu paciente. Aí, Márcia, você vai dizer assim, tá, Márcia, você vai dizer, Márcia, né? Tá, eu vou solicitar ali um check-up de 20 exames. Mas e se o paciente já me trouxe exames antigos? Isso tem validade? Esses exames antigos? Ou então, eu já tenho os primeiros, eu preciso pedir uns de acompanhamento, segundo, terceiro. De quanto tempo eu peço isso, tá? Esse é outro ponto, né, que tem a ver um pouquinho com a interpretação que a gente vai ter durante as outras semanas, mas que é importante a gente retomar aqui. Quando eu tenho um exame de 45 dias atrás, de hemoglobina glicada, eu não preciso pedir outro. Então, assim, eu sempre, sacada, tá, gente? A dica do milhão, né? Eu brinco, boto um milhinho lá, eu digo a dica do milhão. Qual que é a dica do milhão? Pergunta no questionário pré-consulta ou antes da consulta, quando o paciente marca com você, pergunta se ele tem exames. Por quê? Porque isso reduz a sua solicitação de exames. Se ele já trouxe um exame de 45 dias de uma hemoglobina glicada, você não precisa mais pedir, né? Hemoglobina glicada, que a hemoglobina glicada, ela está relacionada aos últimos 3 meses. Colesterol também, normalmente são 3 meses, de 3 em 3. Ai, Márcia, comecei a tomar, o paciente refere que começou a tomar o remédio há 1 mês. Ah, poxa, se ele tomou o remédio há 1 mês, ele não fazia uso de remédio antigamente, agora faz. Claro, você pode pedir um colesterol com 30 dias, mas não haveria necessidade, o ideal era com 3 meses, né? Então, a grande maioria dos exames de controle, principalmente da área cardiovascular, que são os mais comuns, a cada 3 meses é bem tranquilo, semestral se for para fins de acompanhamento, se for um paciente estável, sem risco nenhum, ou nenhuma alteração, 1 vez por ano está mais do que adequado, tá? Então, assim, essa validade, ela está muito associada com o que cada diretriz, cada consenso das especialidades vai dizer de quanto tempo você deve solicitar para fins de acompanhamento. Na prática, vocês acham? Fala aqui pra mim. Na prática, vocês acham que de 3 meses um diabético faz uma hemoglobina glicada? Ele vai no endócrino, no cardio, no nutricionista e de 3 em 3 meses, religiosamente, ele tem lá a hemoglobina glicada? Conta aqui pra mim, sim ou não? Você acha que os pacientes diabéticos de vocês aí, eles vêm com isso? Me diz. Coloca aqui nos comentários. O que é que vocês acham? Eu vou dizer o que é que eu vejo na minha prática, tá? Você já disse lá. Não. Então, a validade, ela acaba sendo uma validade teórica. Então, assim, o que é que eu uso na prática? Eu uso os exames do último ano. Olha aqui, Kátia tá dizendo não, Carla tá dizendo não, né? Não, a maioria dos pacientes, o que é ideal, que é o que está escrito ali na literatura, que é o ideal, nem sempre é o real. Nem sempre é o que a gente vê na prática mesmo. Então, assim, eu não vejo paciente lá todo bonitinho, com 3 meses, com hemoglobina glicada, 3 meses com colesterol, e 3 meses com triglicerídeo. Não, não é assim, é 1 vez no ano e olhe lá. Então, se você souber otimizar, olhando o que ele tem recente,
você só vai solicitar aquilo que ele não tem. Aí você pode pedir um ácido úrico para ver inflamação, você pode usar uma PCR para ver inflamação, você pode usar algum outro indicador, por exemplo, como a insulina, para calcular um HOMA-IR, para ver também o risco cardiovascular do paciente. Não se assustem, tá? Todos esses nomes, todas essas coisas, a gente ao longo dessas próximas semanas vai falar. Então, se você continua comprometido, quem estava semana passada aqui, fala eu, por favor, quero ver, né? Quem está comprometido com essa sequência de lives, porque ela vai dar muitos insights para vocês, eu tenho certeza, né? Porque é exatamente a prática clínica, é como a gente faz no dia a dia e as experiências do que dá certo e do que não dá certo. Então, quem estava semana passada já citava. Pronto, já sim. Então, já sabe. As próximas a gente vai falar também da parte de grupos, né? Nichos específicos, o que pediram. Neidinha perdeu, não tá ficando gravada, Neide, semana que vem, 20 horas na quarta-feira, entre o Natal e o Ano Novo. Eu vou até com temas e exames, eu vou até o final de janeiro. Já fiz uma lista aí de uns 8, 10 temas para trabalhar com vocês, porque vocês me pedem muito. Na mentoria Nutri Expert, que é uma mentoria que eu tenho, as minhas alunas ali, né, a gente tá aí em torno de uns 40 alunos hoje, a gente tá ali, vira e mexe com caso clínico, com a dificuldade de interpretação de exames. Então, por isso essa sequência de lives aqui com vocês também, certo? E aí a gente tá preparando também um ou outro material bem interessante para janeiro que vocês vão amar, tá? Não vai perder, toda quarta. Eu falei quinta, né? Desculpa. Tô lembrando de antigamente. Eu acho que eu falei quinta, né? Então é toda quarta-feira, 20 horas. Então, quais são os exames que você pode solicitar? Todos para fins de acompanhamento. A forma eficiente é sempre colocando a justificativa, né, para o laboratório, certo? Então, você tem que colocar a sua justificativa, controle da glicemia, porque o paciente é diabético, faz uma justificativazinha para o laboratório. E quando você quiser que transcreva, faz essa justificativa para o médico, pedindo o médico, dialogando com o médico, como se fosse uma pequena cartinha no final. Solicita os exames, aí fala, senhor médico, gostaria que o senhor solicitasse esses exames aqui para fins de acompanhamento nutricional, pois o paciente está descompensado e tal, e eu estou sem parâmetro para avaliar, pois o convênio não aceita exames de um nutricionista. Só colocar isso no finalzinho mesmo do pedido do exame, tá? Naquela folha do pedido do exame, os médicos são bem tranquilos e o paciente fala com ele, tá? Então, a repetição do exame, ela tá associada com a validade. Então, eu gosto muito de trabalhar no consultório com 1 ano, tá? Se for em hospital, gente, é todo dia, né? A gente faz, por exemplo, ureia creatinina, sódio de potássio todo dia, mas aí a gente não solicita, já vem, né? Já vem da área médica, a gente não precisa se preocupar, tá? Márcia, o paciente tinha uma doença, o paciente tinha um problema e eu fiz a dieta pela primeira vez, as orientações pela primeira vez e eu quero ver os resultados dele. Ah, aí você pode pedir com 60 dias, com 45 dias. O paciente era diabético, nunca fez dieta, você nunca foi orientado, recém-diagnosticado. Você pode fazer com 30 dias, já vai dar resultado. O paciente tinha um colesterol lá em cima, nas alturas, nunca tinha feito nenhum tipo de recomendação, não tinha recebido recomendação, orientação, comia gordura pra caramba, só ultraprocessados. Você introduziu um fitosterol, um suplemento para reduzir a absorção de gordura no intestino desse paciente. 30 dias, 45 dias você já pode fazer. Por quê? Porque você quer mostrar o resultado, verificar se a sua conduta ela foi ok, se tá certa, se tá no caminho certo e dar um retorno para o teu paciente. Então, esses dois objetivos você vai fazer com que você antecipe a solicitação, né? A repetição desses exames. Então, o exame a gente também repete a partir do momento que a gente quer ver o resultado das nossas condutas. Aí você reduz, tá? Se vier do último ano, ótimo, você pede novos. Se vier bem recentes, você não precisa pedir. E se mesmo tendo sido feito há 30, 40 dias, 45, 60 dias, e você quiser ver a sua intervenção que foi bem diferente de 40, 50 dias atrás, você também pode pedir, porque você tem um objetivo específico, ver se o paciente seguiu a dieta, se ele está tendo resultado, e você vai mostrar para o paciente, e isso fideliza, né? Você pode mostrar para o paciente, olha aqui, dona Josefa, né? A sua hemoglobina glicada antes da gente começar a dieta para diabetes era 8, agora a gente tá em 6,5, tá bem mais controlada, tá ali, ó, no limite do diabetes.
tá bem mais compensada do que antes, que já estava descompensada aí o 8, tá? Então, assim, é importante conversar, dialogar e otimizar, porque tudo isso também envolve custo. O paciente já paga a consulta para você e você tem que otimizar, pedir só realmente o que é essencial, olhando a validade dos exames. Na verdade, não existe validade dos exames. Eu gosto muito, um grande parênteses. Eu particularmente gosto muito de ver exames antigos. Eu cheguei uma vez para um paciente e pedi, ele trouxe uma bolsa de exames, minha gente. Tão grande, mas tão grande. E ele era uma pessoa mais próxima, né, mais conhecida. Aí eu falei, olha só, não vai dar para ver absolutamente tudo aqui na consulta, né? Vi os últimos, né? E eu disse, posso ficar com a sua bolsa de exames? Ele disse, posso, porque era uma pessoa mais próxima, realmente. E depois, com calma, eu fui olhar por quê? Por que eu pedi para ficar com a bolsa dos exames do paciente, gente? Era porque eu queria levar trabalho para casa? Não, né? Por quê? Porque eu tinha algumas desconfianças de alguns problemas de saúde. Ele não sabia me dizer se estava alterado, se não estava alterado, se já teve alterado. Não ia passar 20 minutos abrindo ali um saco de um calhamaço de exames, né? Fui em cima dos mais recentes, mas eu queria ver a evolução. Então, se ele estava com exames alterados hoje, como é que ele estava há 1 ano e meio, 2 atrás? Ele já era diabético, ele já era dislipidêmico? Entende? Então, o poder aí de você olhar exames antigos, mesmo solicitando novos, né, nessa validade, é você comparar. Agora, se o paciente já estiver num laboratório que faz aquelas barrinhas como um gráfico, ou anotações lá embaixo, exames anteriores, você já compara com esses novos que você solicitou, e aí você não precisa, né, ficar olhando exames antigos que já tem ali uma curva toda anotadinha, né? Mas não é todo laboratório que tem isso, é um diferencial, é um grande diferencial. Tem laboratórios que tem esse histórico dos exames, tá? Então, a validade, ela vai depender muito do teu objetivo, né? É importante em termos históricos. Agora, para avaliar, sempre é bom ter novos nos últimos 90 dias. 3 meses é uma validade bem interessante para você ter aí, nutre uma noção, certo? Mas veja mesmo, ai, não tem nenhum exame. Mas tem do último ano? Tem, traga. Não importa. Não minimize o poder do exame antigo, tá certo? Então, esse é um detalhe, nós estamos falando de solicitar, mas tem a ver porque você só vai solicitar o que realmente está alterado, o que realmente precisa para essa nova avaliação ali depois de 6 meses, 1 ano, ok? Perguntas? Ainda temos alguns pontos? Vocês já voltaram com o paciente que pediram, né? Pediu o exame, o paciente voltou, não conseguiu fazer, não soube, não leu, não entendeu, não fez. Conta as histórias de vocês também. Se vocês quiserem, contem aí. Gente, o que mais, tá? O que mais a gente pode falar? Quando você for pedir o exame, você não deve esquecer no pedido o quê? Na folha de pedido. Você não deve esquecer de 2 coisas, tá? Data, com a sua assinatura e carimbo, é tudo junto. Depois já eu falo sobre a data. Data com assinatura e carimbo, lá embaixo, você não pode esquecer de forma alguma, certo? E ali no cabeçalho, o nome do paciente com a seguinte informação: solicito exames laboratoriais para fins de avaliação, se for para avaliar, ou para fins de acompanhamento, se for para acompanhar, nutricional. 2 pontos. É essa frase. Então, anota aí. Quem tem dificuldade de pedir exame, o que é que você vai colocar na folha? Solicito os exames abaixo para fins de avaliação ou de acompanhamento nutricional. 2 pontos. Lista os exames, assina, carimba e data. E lá em cima tem que ter o nome completo do paciente, ok? Isso é o básico, né? Coloquei o cabeçalho com o nome do paciente, coloquei a assinatura, no meio eu solicito o exame. Para que você melhore a tua aceitação junto ao laboratório, pode botar uma justificativa. Diabetes, né? Qualquer justificativa que você tenha, certo? E se você for encaminhar a um médico para transcrever, você faz essa justificativa na forma de uma cartinha de pedido para ele. Isso melhora muito, melhora bastante
o teu relacionamento com o paciente, com o médico e a possibilidade dele vir no retorno nas próximas consultas de acompanhamento com resultado real, né? Um resultado de um recente exame laboratorial, tá? A Nedinha, não vou faltar mais, muito bem, não vou perder de jeito nenhum, ótimo. Ok, vamos lá. O que é que a gente pode até agora, né? Encaminhando aí para nossas conclusões, o que é que a gente pode pensar até agora da solicitação de exames laboratoriais? A gente pode pensar que você deve confirmar com o seu paciente a queixa clínica que ele tem, qual é a doença que ele tem, ou se você quer avaliar algum nutriente em específico. Isso faz com que você entenda que é importante para você pedir, que você deve, que você pode pedir. Porque você quer ou diagnosticar uma função que está alterada, ou diagnosticar o estado nutricional, ou confirmar alguma doença. Então, é para isso que serve e por isso que você deve solicitar, porque tem a ver com a tua prática clínica, com tua avaliação nutricional, com teu diagnóstico nutricional. Então, o primeiro ponto é esse, Nutri. Você deve sim solicitar para confirmar aquela queixa clínica, aquele sinal, aquele sintoma, né? O que é que já aconteceu comigo? Quando eu quero ver resistência insulínica e quero dizer para o paciente que ele provavelmente vai virar um diabético, né? Eu quero falar com ele sobre o poder do exame em termos de prever o que vai acontecer no futuro. Eu tô lá na anamnese, vou fazer o exame físico. Aí peço para ele me mostrar ou me falar se ele tem alguma mancha no pescoço, na axila. E ele vai dizer que tem a mancha no pescoço. Ah, posso ver aqui? Pode. Aí vai lá, vou ver. É a acantose. A acantose é indicativo de quê? De resistência à insulina, que é aquela mancha no pescoço. Pode ter em crianças obesas, em adolescentes obesos, em pessoas obesas principalmente. Então, ali é um indicativo de resistência insulínica, um indicativo clínico, ou seja, já está mostrando na pele do paciente. O que é que esse paciente deveria fazer em termos de conduta? Você já pensar numa dieta anti-inflamatória, de preferência reduzir carboidratos, principalmente simples. E esse paciente, em relativamente pouco tempo, pode vir a desenvolver um diabetes. Mas como é que eu provo isso para ele? Com números, com exames. Eu vou pedir exames laboratoriais, insulina de jejum, glicemia de jejum, hemoglobina glicada. Só esses 3 exames. Ele não está com condição naquele momento para fazer os 20 que eu quero? Vou priorizar esses 3. Por quê? Porque a clínica está me mostrando a necessidade. Então, eu uso o exame laboratorial e por isso eu posso, como nutricionista, e por isso eu devo, para fazer associação entre o que eu vejo, entre o que eu escutei do paciente e o que eu estou vendo ali. E vou discutir coisa que normalmente o médico não faz. E é um grande diferencial. Um grande diferencial. O paciente chega, gente, é sem brincadeira, isso é muito comum. O paciente chega e diz, Nutri, né? Nunca nenhum médico me explicou do jeito que você está me explicando aqui. E eles ficam extremamente agradecidos, né? Aí na interpretação. Mas se você não solicitar o que está faltando, aquele diferencial, ele vai ficar ali mostrando a glicemia de jejum normal, porque ele só faz glicemia de jejum e você sabe. Se ele fizer dieta hoje e amanhã fizer a glicemia de jejum vai estar o quê, Nutri? Top, né? Top, né? Certo? Então, assim, se por acaso você quer, né? A Maris Lopes está perguntando, se por acaso você quer confirmar a acantose, resistência insulínica, você tem que pedir pelo menos os 3 básicos aí. Insulina de jejum, glicemia de jejum e hemoglobina glicada, pelo menos esses 3. Então, os exames, eles servem para isso, para que você confirme o sinal que você viu no teu paciente na tua consulta, para que você confirme o seu diagnóstico nutricional. E o seu diagnóstico nutricional completo, com antropometria, com bioquímico, com clínico, dietético, tudo. Você não vai excluir o dietético porque não tem, você pode pedir, né? Também, uma outra sacada que a gente fez aí na live foi essa questão de colocar justificativa, tanto para o laboratório como para o médico. A terceira sacada, gente,
está associada a você ter uns modelitos. Eu já fiz até uns stories e já fiz também conteúdo aqui na rede social, acho que o ano passado, sobre isso. Se você tiver algum modelinho, né, de solicitação de exames, te facilita. E se você pode fazer isso até por nicho de atuação, até infantil, cardiovascular, fica bem mais fácil. Como eu dei agora, qual foi a colinha que eu dei para você aqui? O modelinho do que eu peço para resistência insulínica. O básico, tem mais? Tem. Se eu quiser saber se ele está inflamado, eu usaria, por exemplo, um PCR, uma proteína C reativa, um ácido úrico também, ferritina, pelo menos esses 3, tá? Tem um post de carrossel no meu Instagram que já fala sobre isso, tá? Dê uma olhadinha lá. Assim que acabar a live, tem um post que eu falo sobre essa live aqui, alguns insights dessa live de hoje. Vai lá e coloca a sua sacada assim que você sair daqui, tá? Que eu vou responder mais e aí já fica lá essas respostas que vocês querem tanto aqui, que vocês ficam me perguntando, tá bom? E também, né, por fim, indiquem essas clínicas populares, sempre avaliando os exames antigos, tá? Porque você pode sim e você deve sim solicitar os exames laboratoriais pra quê? Pra ver o estado clínico, pra ver o estado nutricional, pra ver a função. Você não precisa necessariamente ver doença, você quer ver a função. Você quer ver a função da tireoide, porque ele tá reclamando de unhas, por exemplo, unha fraca, cabelo caindo, constipação, extremidades frias, sonolência, cansaço. 7 sinais de hipotireoidismo ou tireoidite de Hashimoto. Então como é que você vai saber se ele só vem lá com colesterol e o triglicerídeo e a glicemia de jejum? Como é que você vai saber? Ah, você fez hormônio de tireoide faz tempo, doutora, que eu não passo no médico. Tem previsão de ir no médico? Não, não tenho previsão de ir no médico. Ah, então tá. Então eu já vou solicitar aqui T3, T4, TSH e anticorpos da tireoide. Pronto, já resolve, porque ele tem uma clínica que já te indica que você precisa solicitar esse ou aquele exame laboratorial. Então, a solicitação de exames, ela passa pelo ponto de você olhar e escutar o seu paciente, ver qual é o objetivo e saber que você nutre, você pode pedir. Você tem lei que te valida para isso, tá? E você tem possibilidade de articular com o teu paciente ou com o teu médico ou num local mais popular para que caiba no bolso dele e com menos de R$200 ele consiga fazer um check-up semestral, né, trimestral, com uma grande tranquilidade no teu consultório, tá? Então, a solicitação, ela esbarra na gente muito mais na questão da dúvida de como fazer. É isso, no como fazer ali a folha na frente do paciente, ou em quais pedir, né? Também pode ser, não sei quais eu vou pedir, né? Os quais pedir, a gente vai ter outras lives sobre os quais pedir, né? Mas aqui é sobre a gente entender, você, que eu posso, você pode, né? O paciente tá ali gritando na tua frente, mostrando os sinais e os sintomas. Você pode olhar esses sinais, esses sintomas e pensar em alguns exames e solicitar para ele e indicar o local correto para que ele de fato consiga fazer, né? Então, nada mais do que uma certa articulação, organização e uns modelinhos que salvam. A Nutri também ajuda, são coisas práticas que eu uso na minha prática clínica e funciona, né? Funciona bem. E eu não tenho grandes problemas, tá? E os pacientes, eles aderem e gostam muito que você solicite e principalmente na hora que retorna, você bate um papo da devolutiva, da interpretação e você tem uma relação nutricionista-paciente muitas vezes mais profundas do que uma relação com um médico, com o paciente, né? Isso acontece com grande frequência, eu escuto bastante no consultório, né? Do tipo, nunca ninguém foi tão específica comigo, nunca ninguém pensou em tal coisa, tá? Então, assim, quando eles vêm com exames alterados, eu pergunto, já mostrou pro médico? Eu pergunto, né? Eles, não vou mostrar ainda. Por que eu quero saber se ele já mostrou? Porque ali, às vezes, eu tô vendo um diagnóstico, por exemplo, uma tireoidite de Hashimoto, que tá dando uma alteração de um exame que ele não falou ainda com o médico, mas ele tá ali na minha frente com todos esses sintomas de cansaço e tal. Então, assim, e aí, eu vou dar esse diagnóstico, né? Eu tenho que dizer que ele tem um indicativo, porque eu não vou
prescrever por ano T4. Não vou prescrever medicamento, mas eu tenho que dizer para ele que eu vou precisar acompanhar ele, que eu vou precisar fazer essa solicitação de exames mais para frente se a clínica dele não melhorar mesmo com o medicamento depois que ele passar no médico. Então eu já vou ali conversando com ele, já vou mostrando a necessidade dele ter um laboratório de confiança, dele ter um médico. Pense no médico para a gente solicitar ali pelo seu convênio, né? Peça, isso também acontece, tá, gente? Às vezes o paciente tem todos os exames, só faltou aqueles 2 que eu queria, só assim, né? Mas nada demais. Dá pra esperar 3 meses, às vezes, para aqueles outros 2. Aí eu falo, anota aí, a próxima médico que você for, me pede esse. Aí eles normalmente pedem pra mandar pelo zap, né? Aí eu mando pelo zap o nome, né? O nome do exame que eu quero e falo pra ele, né? Teve um amigo, um paciente que foi no cardiologista, né? E aí eu falei tanto de exame pra ele que ele disse assim, eu quero fazer todos. Eu disse, mas são muitos, né? Ele disse, não, eu vou pedir porque o médico é meu amigo. Eu disse, tá certo. Aí eu pedi, assim, uma batelada enorme de exames. Aí passei no zap, né, pra ele. E na segunda-feira, quando ele foi na consulta com o médico, ele pediu ao médico e o médico cardiologista fez tudo. E foi tão interessante que aí ele xerocou e me trouxe os resultados e me entregou. Xerocado, impresso, né? Olha, você pediu aqui, tá aqui, os exames são seus, porque ele sabia que eu não ia ter acesso a um sistema, né? Então ele me entregou, e né, super gracinha. Então chega um momento que você faz essa relação e você consegue solicitar sem nenhuma dificuldade, Nutri. Então me conta, né? Conta pra mim qual foi a sacada que você teve hoje aqui no post que eu vou acabar de postar, tá aqui, ó. Ainda temos uns minutinhos antes de fechar a live. Vou postar agora no meu perfil, nesse minutinho, tá? Assim que acabar a live, imediatamente já vou postar, né, os insights dessa live de hoje, na forma de um breves pontos. E queria que você me dissesse lá, qual foi o insight que você teve, qual foi a sacada que você teve, qual é a dúvida que você tem, e a gente vai conversando por ali, a gente vai entregando, né, deixando registrado esse conteúdo, né, que a live não vai ficar gravada, mas o conteúdo tá lá na forma de insights para vocês, tá certo? Então, um beijo da Nutri e a gente vai para o nosso momentozinho print, né, que se você também quiser colocar lá na sua rede social, que teve aqui comigo, seus insights também, você pode colocar lá nos seus stories e me marcar. Beijinho da Nutri e como sempre aí, Nutri Amigas, né? O nosso coraçãozinho de sempre. Beijo da Nutri e vai lá agora nesse post que eu vou fazer e me diz qual foi a sacada que você teve, que você não tinha tido ainda, sobre como solicitar exames laboratoriais, por que deve, para quem deve, como deve, e por que deve solicitar. Beijo, até a próxima quarta-feira, 20 horas, falando de exames. Eu espero que você pergunte também lá nos comentários o que é que você quer ver por aqui, nos nossos conteúdos. Eu já tenho umas ideias do que eu vou conversar com vocês nas próximas semanas, mas eu quero escutar vocês também. Um beijo.